Você sabia que todos os anos muitas pessoas decidem não comemorar o Natal? E não é por falta de alegria ou motivação, não. No vídeo de hoje nós vamos explorar 5 motivos fortes, viu? Que fazem com que essas pessoas escolham ficar longe das festividades. E eu te pergunto, será que o Natal realmente está em crise? Você deve ou não deve celebrar essa data? Vamos descobrir juntos à luz das Escrituras Sagradas. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você vai responder com muito mais clareza e certeza aquele convite que fizeram para você. Eu sou o Thor, servo de Jesus Cristo, apaixonado pelo Evangelho, evangelismos e estudo bíblico. Esse é o canal Prosa de Graça, onde a conversa, a resenha, a prosa é sobre graça. Graça é essa que é o favor imerecido que Jesus Cristo nos presenteou pagando os meus e os seus pecados. Os do passado, os do presente e ainda o que nós iremos cometer. Eu nasci dentro de uma denominação que sempre proibiu e até demonizava o Natal. Se ganhássemos ali um panetone, um peru de alguém que não fosse daquela instituição, e se tivesse escrito Feliz Natal então? Nós teríamos que jogar fora ou doar para alguém que comemorasse. E nós sempre ouvindo aqueles motivos. Natal é idolatria, Natal tem origem pagã, é só comércio, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, a Bíblia não manda a gente comemorar o Natal, mas tudo mudou, tudo muda quando eu passo a entender algumas coisas e que pretendo passar para você aqui hoje. Antes de tudo, você que já é inscrito no canal, já deixa o like na fé, ó. Sabe que o vídeo vai ser bênção, né? E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo de tudo, não perder nenhum vídeo que rola aqui no canal. Então vamos lá para o primeiro motivo que utilizam para te convencer a não celebrar o Natal. Clássico esse, o Natal é idolatria. Essas pessoas dizem que o Natal, como amplamente celebrado hoje, ele se afasta do propósito então de glorificar a Deus e exalta apenas elementos que podem ser classificados como idolatria. Muitas práticas natalinas promovem a exaltação de figuras como Papai Noel, imagens de esculturas, outras formas de ídolos no Natal. Por exemplo, para eles é a busca por presentes, decorações e festas que frequentemente tomam o centro do palco, relegando Jesus a uma posição meramente secundária. E usam as escrituras, né, ali a partir de Romanos, que Paulo exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, assim sendo, tudo no Natal é idolatria e o crente de verdade não deve comemorar. Mas nós cristãos protestantes rejeitamos qualquer forma de idolatria, obviamente, mas é totalmente equivocado concluir que celebrar no Natal seja inerentemente idólatra. Idolatria, conforme definido nas Escrituras, que é? Dar a algo ou a alguém o lugar de Deus em nossos corações e na nossa adoração também, como está lá em Êxodo 20, de 3 a 5, em Romanos 1, verso 25. No entanto, celebrar o Natal com um foco genuíno, com foco em Cristo, nem de longe equivale à idolatria, mas pode ser uma oportunidade de exaltar a glória de Deus pela encarnação do seu Filho. O uso de elementos culturais no Natal, como árvores e decorações, não é idolatria em si. As Escrituras Sagradas deixam claro que todas as coisas podem ser redimidas, ou seja, podem ser santificadas para a glória de Deus. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, por exemplo, utilizou altares pagãos para pregar sobre o Deus verdadeiro. Lá em Atos, capítulo 17, verso 23, nós vemos isso, demonstrando que símbolos culturais podem ser reinterpretados à luz do Evangelho. A Bíblia nunca proibiu e nunca proíbe os crentes de estabelecerem momentos específicos para recordar as grandes obras de Deus. Um Salmos muito lindo que fala sobre isso, sobre recordar as grandes obras de Deus, é o Salmo 145, ali dos versos 4 a 7. Convido você a dar uma lidinha nele. A verdadeira idolatria não está nos símbolos e muito menos nas datas, mas no coração que os coloca acima de Deus. Por exemplo, se você coloca o nome da sua denominação como a melhor,
aí sim você está cometendo idolatria. Se tudo que o seu ancião ou o seu pastor fala, você considera ali como uma verdade absoluta e até em casos mais graves como palavra de Deus, aí sim você está cometendo idolatria. Celebrar o Natal com foco no louvor a Cristo, na proclamação da sua salvação, não apenas evita a idolatria, mas também exalta o cumprimento das promessas de Deus. Longe de ser uma prática mundana, o Natal pode e deve ser uma poderosa expressão da fé cristã genuína, que reconhece Cristo como o centro da história e da redenção. Segundo motivo que utilizam para que você não comemore o Natal. O Natal tem origens pagãs. Dizem que o Natal, amplamente comemorado com a celebração do nascimento de Jesus Cristo, tem origens que remontam a festivais pagãos. No Império Romano, em 25 de dezembro, comemorava-se o Festival Romano do Sol Invicto, uma celebração dedicada ao Deus Sol, que marcava o retorno da luz após ali o solstício de inverno. E após a conversão, então, do Imperador Constantino, essa festa pagã é substituída pela festa cristã. Pessoas argumentam também que muitos símbolos natalinos, como a árvore de Natal e a troca de presentes, têm raízes também em rituais pagãos. A árvore, por exemplo, era um símbolo de fertilidade e renovação em várias culturas antigas, como lá na tradição celta e na tradição germânica. Mas, na perspectiva da fé cristã bíblica, a celebração do Natal não é inválida devido às suas origens pagãs, pois a Escritura nos ensina que o objeto de todas as coisas, incluindo festas e datas culturais, o objetivo disso tudo é glorificar a Deus. A Bíblia não prescreve lá um dia específico para a celebração do nascimento de Cristo, mas enfatiza e reitera a importância dessa adoração a Deus em qualquer ocasião, como está escrito em 1 Coríntios 10:31, que nós vamos falar de novo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa o quê? Que mesmo que o Natal tenha sido marcado em uma data substitutiva aos festivais pagãos, os cristãos têm liberdade para o quê? Redireciona essa celebração para a glorificação de Deus e para refletir sobre o grande mistério da encarnação de Cristo. Como a Escritura nos ensina, a soberania de Deus se estende a todas as áreas da vida, incluindo as práticas culturais. Como Paulo ensina os romanos lá no capítulo 14, versos 5 e 6. Abre aspas. Um faz diferença entre dia e noite. Outro, para todos os dias, é igual. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Quem faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus da mesma forma, fecha aspas. Paulo destaca que para o cristão todas as coisas devem ser feitas para o Senhor. Não tem mais aquela de sagrado e de profano. Tudo é sagrado para o verdadeiro cristão. Se a comemoração do Natal é entendida como uma oportunidade para louvar e celebrar a vinda de Cristo ao mundo, ela é totalmente válida, mesmo que as tradições associadas a ela tenham tido origens culturais antigas. Além disso, a Bíblia nos ensina que a redenção de todas as coisas foi consumada em Cristo. E isso inclui o domínio de Deus sobre o tempo, sobre tudo, sobre as festividades. Como Paulo declara lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, abre aspas. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Portanto, a nossa fé cristã bíblica não vê como problemático o fato de o Natal ter tido origens pagãs, mas sim como uma oportunidade para afirmar a soberania de Cristo sobre o tempo e sobre a história. A celebração do Natal é uma ocasião legítima, meu irmão cristão, para lembrar da grande dádiva da encarnação de Cristo, que se fez homem para salvar o seu povo, como está lá em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu fico aqui me perguntando, tantas coisas de origens pagãs que nós usamos e não se fala nada disso. Vestido de noiva, por exemplo, aliança de casamento,
O calendário. A medicina tem origem pagã. O bolo gostoso que você come, entre outras coisas. E eu pergunto pra você, você sabe de alguma coisa aí que nós usamos até hoje que é de origem pagã? Deixa aí nos comentários. E aproveita para conferir se já deixou o joinha, já deixou o like. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva quanto antes e ative as notificações. Em resumo, as escrituras sagradas nos dão base para sustentar que, mesmo que o Natal tenha as influências culturais e históricas variadas, ele pôde ser redimido para ser uma celebração genuína da obra de Cristo, desde que a glória de Deus seja o foco central dessa celebração. Terceiro motivo que usam para tentar te convencer a não comemorar o Natal. A Bíblia não manda comemorar o Natal. Essas pessoas dizem já que a Bíblia não apresenta nenhuma ordem específica para a comemoração do Natal. Embora os evangelhos relatam o nascimento de Jesus Cristo, eles não estabelecem uma data exata ou determinam que esse evento deva ser celebrado, seja mensal, anualmente, enfim. E se firmam sempre naquela questão que nós falamos agora há pouco sobre a origem, né, do Natal, sobre as tradições do século IV e tal, e que a igreja escolheu o dia 25 de dezembro como uma data simbólica para marcar o nascimento de Cristo. Mas nós cristãos protestantes dizemos e afirmamos que isso não tem base sólida para não comemoração, pois muitas das coisas que praticamos como igreja, que a Bíblia também não ordena, mas também não somos proibidos disso. Por exemplo, coisas que a Bíblia não ordena, cargos na igreja, tipo ministro de louvor, ministério de cooperador, cooperador de jovem, obra da piedade, encarregado de orquestra e a própria construção de templos. Também a liturgia de culto não tem falando ali de quantos hinos eu devo cantar, quanto tempo de pregação, quais as horas de cantar e de não cantar, quantas orações deve ter. Não é porque não tem uma ordenança da Bíblia que eu não deva fazer a questão de comemorá-la ou não, e se torna aí uma questão de consciência cristã. É importante que cada pessoa examine suas motivações e busque então glorificar a Deus em todas as coisas, mantendo o foco sempre, como já dissemos, na centralidade de Cristo e no propósito redentor de sua vinda ao mundo. Mais do que a celebração de uma data específica, o cristão é chamado para viver diariamente à luz do Evangelho e da obra de Cristo. E se você quer estudar mais as Escrituras junto de nós, torne-se um membro do canal e tenha acesso também aos estudos exclusivos para os membros do canal. É só clicar aí no card aqui em cima ou no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. 4 motivos ou 4 razões que utilizam para te convencer a não comemorar o Natal. O Natal se tornou fonte de comércio. Essas pessoas dizem que o Natal perdeu gradativamente sua essência espiritual e transformou-se em uma data amplamente associada ao consumismo. A mensagem de humildade e simplicidade que deveria ser o centro das comemorações foi diluída em campanhas publicitárias, promoções de final do ano e uma pressão social para gastar presentes, decorações e eventos. O Natal se tornou uma fonte de comércio, impulsionando lucros para as empresas e sobrecarregando famílias com gastos muitas vezes desnecessários. A cultura atual celebra o exagero e a ostentação, criando o quê? Uma falsa necessidade de consumo. Mas nós não concordamos com isso. Biblicamente, nós cremos que argumentar contra a celebração do Natal com base no seu uso comercializado ignora o quê? A liberdade cristã e a oportunidade de redimir uma data culturalmente significativa para proclamar o Evangelho. Embora seja verdade, realmente, que o consumismo pode acabar atrapalhando essa essência espiritual do Natal, isso não invalida sua celebração pelos crentes. As Escrituras Sagradas nos ensinam mais uma vez, como nós vimos desde o início, lá em 1 Coríntios 10, 31, que as coisas devem tudo ser feita para a glória de Deus. Então o problema não está na data ou nos costumes associados, mas na atitude do coração ao celebrá-la. As Escrituras Sagradas enfatizam que a verdadeira adoração é aquela feita em espírito e em verdade, como está em João 4:24. Não são os abusos ou distorções externas que tornam uma prática inválida, mas a disposição do coração dos fiéis. Assim, também como a igreja, que por muitas das vezes, o que ela é? Profanada por falsos mestres, falsos cristãos. O Natal pode ser separado para glorificar a Deus, independentemente da sua apropriação comercial. Então a comercialização do Natal não é motivo suficiente para rejeitá-lo. Pelo contrário, ela incentiva os crentes a usarem essa oportunidade cultural
para proclamar Cristo e viver essa fé de forma visível, reafirmando a centralidade do Evangelho em todas as áreas da vida. E o quinto motivo, quinta razão que utilizam para que você não comemore o Natal, essas pessoas dizem que 25 de dezembro não tem base bíblica. Óbvio, isso é fato. Está mais relacionada às convenções culturais do que ao real nascimento de Jesus, cuja data exata não é registrada nas Escrituras. Essa data foi escolhida, como nós já falamos anteriormente, lá no século IV, para substituir as festividades pagãs, como o solstício de inverno e a Saturnália, práticas populares do Império Romano. Agora vocês vão ficar craque nisso, hein, de tanto que nós falamos aqui. E essas pessoas dizem que o relato bíblico também, e isso é verdade, sugere que Jesus nasceu em uma época mais amena, ou seja, que os pastores estavam com seus rebanhos ali nos campos, como mencionado em Lucas 2:8. Algo improvável no inverno palestino, porque em dezembro é o inverno palestino e seria improvável esses pastores estão no campo. Essas pessoas dizem que se você é um cristão de verdade, você deve celebrar a vinda de Cristo todos os dias e com aquela premissa: eu só faço o que as Escrituras ordenam. Mas nós vimos que isso é pura hipocrisia, pois tudo aquilo que se torna comum a nós, a nossa tendência é tratar aquilo com pouca importância. Acabamos não celebrando dia nenhum. Reconhecemos sim que o Natal, no dia 25 de dezembro, não é uma data prescrita pela Escritura, mas isso, mais uma vez, não invalida a prática de celebrar o nascimento de Cristo. A Bíblia não exige que um evento histórico seja comemorado em sua data exata para que tenha significado espiritual. Celebrar o nascimento de Jesus, independentemente do dia, é oportunidade, mais uma vez, oportunidade de proclamar o ministério da encarnação, como diz lá em João 1,14, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma mensagem poderosa que deve ser manifestada e deve ser pregada nesse Natal. Na visão protestante, o princípio regulador da adoração não proíbe a celebração de eventos que apontem para a obra redentora de Cristo, como o nascimento que marcou o início de sua missão de salvar o mundo do pecado, de me salvar, de salvar você. Portanto, mais uma vez aqui, celebrar o Natal não é imposição e nem doutrina para que você seja obrigado a celebrar, mas uma prática que, sob a liberdade cristã e a direção da palavra, pode glorificar a Deus ao nos lembrar do nascimento do nosso Salvador e nos motiva também a proclamar a sua graça a todo o mundo. Agora eu quero saber de você. Você vai comemorar o Natal esse ano? Aonde? Com quem? Vai ficar em casa ou vai aproveitar para anunciar o Evangelho às pessoas? Falando em anunciar o Evangelho, não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela e na descrição desse vídeo também, onde o repórter Ben Mendes anuncia o verdadeiro Evangelho ao Igor do Flow Podcast. Está imperdível. Se ficou até agora aqui, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe e um Feliz Natal.